Olá, boa noite a todos. Boa noite, meus queridos, minhas queridas que estão aqui. Gente, uma live de aprofundamento hoje, hein? Fechando o nosso segundo módulo, Liberdade e Aceitação. Olá, professor Tavares, que alegria! Um grande abraço, professor. Saudades, professor. Oi, Carlinha. Vamos que vamos, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Professor Tavares é um professor que nós tivemos, que na verdade temos ainda, porque ficou no coração da Universidade Católica de Petrópolis. Um grande professor que marcou a minha vida. Eu quero dar aqui as boas-vindas, professor. Alegria tê-lo aqui nessa live. Então, gente, vamos chegando, live de aprofundamento, finalização do módulo Liberdade e Aceitação. Nós vamos falar sobre a aceitação do outro hoje, hein? Vamos que vamos chegando, porque vamos fechar o módulo. Temos muita coisa para dizer hoje, muita coisa para falar. É um tema interessantíssimo, é um tema que na verdade é inerente a todas as nossas relações, como que nós vivemos as nossas relações. Então eu quero acolher mais uma vez com muito carinho você que está aqui, tá? Ah, olha, o professor aqui está dizendo que estou convidada a conhecer o nosso Instituto TCC. Olha, que bacana, professor. Quero muito conhecer. Nossa, que alegria, que bênção. Nossa, professor Professor Tavares foi uma marca. Finalzinho da minha dissertação, o professor me marcou muito. Obrigada, professor, por estar aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, você que está aqui no Facebook, você que está aqui, ó, aqui no Instagram, sejam todos bem-vindos. Deixa eu falar para você que tem um conteúdo lá postado já para você, que está lá no nosso WhatsApp, Psicologia e Graça. Nós temos conteúdos todos os dias exclusivo para você, hein? Então, se você não tem, vai lá, corre lá e se inscreve nesse WhatsApp, tá bom? Obrigada, Érica. A Érica tá chegando. Tamo junto, professor. Já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos começar com um trecho bíblico hoje. Vamos começar falando sobre maturidade. Aceitar o outro quer mostrar para nós o desmembramento da nossa maturidade. Diz assim a carta de São Paulo à comunidade de Corinto. No capítulo 13, no versículo 11, diz assim: quando eu era criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Ou seja, nesse momento Paulo está dizendo que quando vamos crescendo e tomamos o caminho do sentido, tomamos o caminho de realmente com honestidade crescermos, nós vamos aos poucos eliminando as coisas de criança. E o que significa eliminar as coisas de criança? No primeiro momento, eliminar as coisas de criança considera que eu entendo o valor que eu tenho. Automaticamente, quando eu sei o valor que eu tenho, eu sei o valor que o outro tem. E assim mesmo eu me distingo, eu do outro. Eu começo a ter essa distinção. Então, Luciano, o que você está dizendo? Estou falando que o encontro com o outro, ele pressupõe que você tenha o conceito e o valor de pessoa muito claro dentro da sua mente. Senão, nós começamos a provocar e começamos a manifestar projeções. Ou seja, eu não aceito a diferença do outro. O outro acaba sendo uma ameaça para mim.
E quantas vezes nós não queremos ver e viver e experienciar a alteridade, a diferença que é o outro. Quantas das vezes nós vamos nos relacionando, e isso é muito, muito comum, como diz aqui no nosso material de apoio, nós vamos nos relacionando, mas ainda não estamos abertos ao outro. Achamos que estamos nos relacionando com o outro, mas estamos ainda nos relacionando conosco mesmo, em prol sempre das nossas necessidades. Luciana, como que eu percebo isso? Como que eu vejo isso? Que eu estou, na verdade, sempre em prol de mim mesmo, sempre em prol dos meus próprios interesses. Parece, às vezes, que eu estou até servindo e dando-me ao outro, porém, quando eu vou perceber nas minhas motivações primárias, eu estou, na verdade, manipulando uma situação a favor dos meus próprios interesses. E isso acontece muito, muito, muito quando nós não nos abrimos ao outro, ou seja, permanecemos ainda rodeando as nossas próprias necessidades. Então, quando nós estamos assim, bem dentro dos nossos próprios interesses, aquele que é o outro, que tem uma nova forma de pensar sobre a vida, que tem uma nova forma de ver a vida, de reagir aos estímulos, ao que a vida propõe. Oi, Érico, seja bem-vindo, boa noite. Quando eu não consigo estar aberto a essa diferença, porque essa diferença de alguma forma me ameaça, eu ainda estou rodeando o meu próprio umbigo, sabe? Eu ainda quero que as pessoas sejam aquilo que eu acho que elas devem ser. Esse relacionamento geralmente é um relacionamento destrutivo. Pode ser um relacionamento doentio, porque eu fico cobrando, né? Fico cobrando. A Galinha tá falando aqui, gente, só clicar no coração para ajudar. É verdade. Gente, vai compartilhando, vai compartilhando. Para aqueles que assistem Psicologia e Graça, vai compartilhando essa live, tá bom? Esqueci de dizer para vocês. Tá legal o som? Tá legal a imagem para todo mundo? Tá bom? Oi, Fábia. Seja bem-vinda. Então, nós estávamos falando exatamente quando instrumentalizamos o outro e não sabemos, né? Ou seja, achamos que estamos até servindo o outro, mas na verdade estamos dentro dos nossos próprios interesses. Então aqui, eu queria trazer para vocês, Luciana, você pode me dizer assim, me dá algumas formas de eu conseguir me abrir a uma outra pessoa. Como que eu consigo me abrir a uma relação? De fato, entender que eu estou ali me relacionando com uma outra pessoa e não comigo mesmo, com as minhas próprias ilusões, ou querendo que o outro esteja dentro daquele modelo que eu acho que é certo, né? Nós temos vários modelos e rótulos dentro da nossa cabeça do que é certo e do que é errado. E quantas das vezes aquele modelo de esposa, aquele modelo de marido, aquele modelo de pai, aquele modelo de mãe, é o modelo que nós queremos que o outro seja para nós, se enquadre, né? Queremos que o outro seja isso para nós. E vamos cobrando, né? Essas cobranças, elas vão trazendo, gente, um esmagamento dentro da relação, sabe? Essa cobrança e gera uma cobrança destrutiva, sabe? Uma cobrança que esmaga mesmo. Você já viveu isso? Você é assim? Aquele que controla, aquele que cobra, aquele que esmaga o outro, aquele que fica no pé do outro para que as mudanças aconteçam. E aí você pode me perguntar assim, Luciana, e quando a mudança não acontece? Não é? Quantas vezes isso não acontece na minha e na sua vida? E quando o outro não muda? Quando eu ainda estou dentro dos meus próprios interesses, eu ainda fico sempre nessa expectativa. E quantas das vezes, uma expectativa frustrada, porque o outro não muda, né? Porque o outro não vai mudar só porque eu quero, né, gente? Porque aí existe também um movimento doentio, quando o outro muda só por minha causa, e ele não tem a noção do que é bom para ele, né, do que é necessário. Essa mudança precisa vir de dentro para fora, não como uma pressão, não como uma coação do outro, para que eu seja aquilo que o outro quer, porque eu vou vestir uma máscara. Vocês concordam comigo? Né? Se o outro muda só porque eu quero, e isso não é uma convicção, não é algo que vem exatamente do coração, de um sentido maior, isso vira uma máscara. Porque daqui a pouco existe um eu que vai vir para fora e que vai gritar. Isso, na verdade, acontece de várias formas. Oi, Claudinha, tudo bem? Saudade.
Isso aí, então nós vamos forçando com que o outro seja. Como que nós nos abrimos a essa relação? Viktor Frankl nos ajuda muito, eu posso trago ele sempre para cá, para a nossa conversa. Frankl diz que um grande movimento do amor, quando nós estamos no movimento de amar o outro. Existe maturidade quando Paulo diz que quando eu era como criança, eu pensava como criança, sentia como criança, raciocinava como criança, gostava de estar no centro das relações, gostava que todo mundo me olhasse, me percebesse. Não é assim? A gente gosta, né? Criança, sim. Mas eu cresci e percebi que eu não sou o centro da vida das pessoas, né? Que as pessoas, elas são diferentes de mim. Então coloca aí, ó, existem alguns pontinhos que eu vou enumerar para você começar a perceber se você está se abrindo à relação ou continua num caminho de infantilidade, achando que as pessoas precisam e devem fazer coisas para você. As pessoas não devem fazer coisas para você, não é? Então, primeira questão, eu necessito compreender que as pessoas são diferentes de mim. Eu preciso compreender que quando eu estou me relacionando com o outro, quando eu estou conversando com uma outra pessoa, quando eu estou convivendo com uma outra pessoa, essa outra pessoa ela tem direito de ser ela. Essa outra pessoa ela tem direito de expressar as crenças que estão dentro do seu próprio coração, da sua própria cognição. E nós vamos estando automaticamente, quando eu percebo que eu estou ali e aquela outra pessoa é diferente de mim, eu preciso estar aberta a essa experiência da alteridade. Quando eu falo alteridade, eu falo que é diferença, mesma coisa, tá? Diferença, viver a diferença. O que é diferença? A alteridade. Será que quando eu vou ao encontro de alguém, quando eu estou me relacionando com alguém, eu pressuponho que o outro não é igual a mim? Sim. Martin Buber, ele é um grande filósofo que nos traz essa grande relação do eu com um tu. Eu só posso dizer que o outro é um tu quando eu compreendo que ele tem um valor essencial e singular. Ele não é a minha pessoa. Ele não é a expansão da minha própria pessoa. Não, ele não é. Por isso que ele não tem obrigação de pensar como eu penso, nem reagir como eu reajo. E aí vai requerer de nós o que é um exercício também de liberdade, ou seja, liberdade de entender quem é o outro para mim, quem é o outro para você. Será que o outro precisa estar à mercê das suas vontades? Será que o outro precisa estar à mercê daquilo que você pensa? Ou nós amamos o outro simplesmente porque ele é? Existe uma essência que precisa ser respeitada. Existe uma essência que precisa ser literalmente colocada como valor primordial, o valor da pessoa, antes mesmo do que ela venha a fazer. Então, os acidentes, aquilo que vai acontecendo na vida da pessoa, é consequência, existe um valor maior. E quando das vezes nós reduzimos as pessoas, reduzimos aquilo que ela faz, por exemplo, né? Reduzimos até os erros. Quantas vezes nos separamos das pessoas, não é verdade, gente? Separamos às vezes pessoas que nós amamos muito, só porque as pessoas, essa outra pessoa tinha uma outra forma de ver, ou porque de alguma forma ela errou comigo. Um suposto erro, sim, já é o suficiente para eu aniquilar o valor maior de quem é essa pessoa. E eu provoco seu coração aqui, ó, a começar a pensar, quem é o outro para você? O outro talvez só é bom para mim quando ele está à mercê dos meus interesses, quando ele faz o que eu quero. E aí eu tenho um bom humor, né, gente? Olha como nós somos interesseiros e não sabemos, ou então fingimos que não sabemos, né? Somos interesseiros. Você concorda comigo? Quem é interesseiro aí? Diz pra mim, né? Somos interesseiros. Então ficamos perto de alguém quando essa pessoa de alguma forma está a favor dos meus interesses. Quando ela não está, eu vou me afastando. Ou quando, na verdade, ela fez alguma coisa que eu não gostei, né? Aquilo já é o suficiente para me separar dessa pessoa. Não é assim? Já aconteceu na sua vida? Aconteceu na sua vida que pessoas que você amava e ama, você já não vê há muito tempo,
porque se separaram por causa de um suposto erro. Eu vou falar um pouquinho sobre a decepção aqui hoje, tá? Vou falar um pouco sobre a decepção. Quem já foi decepcionado aqui? Quem já foi decepcionado? Olha aqui, Claudinha contribuindo também. Às vezes, minha mãe, é preciso alguém vir e te mostrar o quanto eu estava me vitimizando e culpando o outro. É verdade. Essa lucidez existencial, né? Quando alguém fala assim, epa, e precisa às vezes ter um outro olhar, né? Fala assim, epa, pra que isso? Olha o que você está fazendo com o outro, né? Porque esse verbo de instrumentalizar parece que eu não faço isso com as pessoas. Não, eu não faço. Mas eu preciso hoje provocar você a pensar como você está olhando essa pessoa, como você está se relacionando com ela, como que são os seus, quais são os seus interesses em se relacionar com ela. Porque o amor é a via, né, gente? O amor é a via por excelência. O amor é aquela capacidade humana que só o ser humano tem, porque é a pessoa, porque tem uma dimensão transcendente que abre o ser humano ao mundo. Somente o ser humano, ele é capaz de amar o outro. E quando eu amo, o amor que é o movimento da alma, só o amor pode me dar essa capacidade de enxergar o outro para além dos seus comportamentos estranhos, para além das suas fraquezas, para além daquilo que ele fez e você não gostou, para além disso. O quanto os nossos olhos não são treinados a isso, precisamos aguçar a nossa consciência. Precisamos hoje, urgente, gente, ó. Aguçar a nossa consciência de ver além, senão ficamos presos a pequenos acidentes da vida. E aí começamos a, literalmente, negligenciar o quê? O valor da pessoa e o valor da vida, né? O valor da pessoa e a vida em si. Será que a vida também é reduzida nisso? Será que eu preciso literalmente prestar atenção, ficar obsessivamente olhando para isso e me prender a isso? Será que isso não são mediocridades que ainda eu não entendi, que eu não consigo superar? Será que eu não preciso hierarquizar os meus valores e colocar outros valores acima, talvez de uma suposta decepção, de um suposto erro, de um suposto um conflitozinho, uma discussão bobinha? Que isso está bem mais lá embaixo. Existem valores muito maiores. O que você acha disso, hein? Então bota aí, em primeiro lugar, você precisa fazer o quê? Olha, tem gente aqui falando, Josi, falando aqui, ó, meu namorado, peraí, Jô, meu namorado errou, eu perdoei. Quando foi na minha vez que eu errei, ele não me perdoou. E isso tá me doendo. Pois é, né? Mas, Jô, deixa eu falar uma coisa pra você. Preste atenção. Quando a gente faz, a gente precisa ser livre em fazer. Se você perdoou, a sua consciência, assim, quis, porque a sua consciência falou grande, falou alto. E quando nós fazemos, nós precisamos fazer de forma livre. Senão nós ficamos contando vantagem, né? Então, fazemos muito disso, sabe? Ficamos com uma cartinha aqui na manga, sabe? Que eu fiz pra você e daqui a pouco, quando você não faz pra mim, eu quero jogar na sua cara, né? E não funciona assim, porque o jeito do outro ver não é o jeito que eu tenho de ver, que eu tenho de reagir. Então, isso também é conhecer o outro, perceber que o outro não faz do jeito que eu faço. E que bom que você fez, que você foi livre para fazer. Agora, se você ficar querendo que o outro reaja da mesma forma que você já aprisiona o outro de novo. Ou então, você pode começar a se perguntar, será que quando eu perdoei livremente mesmo? Ou já pressupondo que ele deveria fazer isso para mim, né? E aí a gente vai se conhecendo. Quando a gente faz essas perguntinhas, a gente vai se conhecendo, vai percebendo, nossa, eu sou mais interesseiro do que eu imaginava, né? Cadê os interesseiros aqui? Eu sou mais interesseiro do que eu imaginava. Sim. Então, eu preciso compreender, bota aí, número 1, por favor, quem está como aqui, o redator hoje? Tem um redator aqui, não tá, hein? Bota aí, número 1, eu preciso compreender que o outro é diferente de mim, de verdade. Se abrir a experiência da alteridade, que o outro é diferente. E por isso não me ameaça, mas me enriquece.
porque eu aprendo com o outro muita coisa que eu não sei. Então, eu preciso também agora, número 2, põe aí. Quando nós estamos nesse relacionamento de acusação, sabe? E você já viveu isso por várias vezes. Quando nós não temos um clima na relação de poder ser você, né? De não aceitação, quando você percebe que o outro sempre está te julgando, Você já passou por isso? Numa relação em que sempre o outro está julgando você. O que acontece? A pessoa se fecha. E a relação fica... A comunicação entre as duas pessoas fica bem difícil. Você já viveu isso em algum momento da sua vida, não viveu? Hã? Acontece que quando você se sente julgado, você não tem um clima de confiança, né? E quando eu não tenho um clima de confiança, acontece que eu vou me fechando. Eu me sinto julgado, parece que tudo que eu vou falar tá errado, não é isso? Então, existem aquelas metralhadoras, né? Você é aquela metralhadora, né? Que quando a pessoa começa a falar, não deixa o outro falar, né? Não deixa o outro ser. As palavras são julgadas por mim, tudo é julgado, né? Tudo vira critério de certo ou errado. E nesse movimento de eu querer talvez dar o conselho demais para outra pessoa, tem isso também, né? Não tem isso, gente? Toda hora eu quero dar conselho demais. Eu quero falar o que é certo, o que é errado. Eu vou oprimir na outra pessoa. Quando eu me sinto julgado, eu me fecho. Me fecho e a comunicação fica interrompida. E o que acontece? A pessoa ela vai vivendo um isolamento interior. Você compreende o que eu digo? Você compreende o que eu digo? Para voltar a esse movimento da pessoa se comunicar de verdade, é preciso restabelecer a confiança entre as duas pessoas. Porque, aparentemente, ela não confia mais em você. Por quê? Porque ela se sente oprimida. Parece que ela não pode ser ela mesma. Ela tem que ser alguma coisa que você acha que é correto. Isso acontece muito, né, gente? Quantas vezes na tua relação você, de tanto acusar alguém, de tanto cobrar alguém, essa pessoa ela não mais se comunicou do jeito que deveria e, na verdade, você percebeu claramente que dentro dessa relação tinha uma obstrução na comunicação. Vocês não se comunicavam de forma livre e autêntica, porque eu sempre fico com receio do que o outro vai pensar e do que o outro vai falar. Concorda comigo, minha gente? Sim ou não? Hã? Quantas vezes vivemos isso? Quantas vezes vivemos isso? Então, coloca aí. Primeiro lugar, eu preciso compreender que o outro é diferente de mim. Segundo lugar, eu preciso entender que eu não preciso estar julgando o outro. Eu preciso deixar que ele seja. Senão ele se fecha e se isola no seu interior. Quantas depressões não acontecem por conta disso em relacionamentos que já acontecem, que já tem há muito tempo, relacionamentos a longo prazo, acontecem exatamente que a pessoa ela se fecha depois de tanta ferida, né? De tanta machucadura, acontece que ela se fecha no interior e ela vai nutrindo uma série de sentimentos, ela vai nutrindo uma série de situações que ela não se abre. E isso, somatizando a longo prazo, desencadeia uma desordem emocional, uma desordem mental. Não é isso, gente? Pois é. Eu costumo falar que essa pessoa que ela está isolada internamente, ela pode até estar conversando com as outras pessoas, mas ela está isolada. Existe um mundo interior em que ela não expressa. E aquilo vai somatizando, vai crescendo, é como se fosse um vulcão de cabeça para baixo. Pensa num vulcão de cabeça para baixo. Ele vai implodir, né? E vai literalmente resultar em algum tipo de doença, seja a nível psíquico, a nível físico ou a nível espiritual. Não vai acontecer a doença. O corpo, o psíquico, o espiritual, ele vai gritar. Precisa, na verdade, de remédio, porque está adoecido, né? As dimensões estão adoecidas, certo? Então, terceiro critério agora aí, ó, terceiro critério. Se você realmente quer aceitar o outro, se realmente você quer estar aberto ao que o outro é, né? Essa abertura ao outro pressupõe que você de fato esteja interessado no que o outro está dizendo. Gente, é impressionante quanto nós queremos impor e vestir uma roupa no outro, né?
Então, você percebe que tem algumas conversas que nós nem deixamos o outro falar do jeito que precisa falar? Nós vamos agredindo, né? Parece que vai subindo uma raiva em nós, né? Isso já é um movimento em que eu quero forçar, controlar. Eu quero controlar uma relação. E não consigo me abrir àquilo que o outro está dizendo. Porque eu preciso estar aberto de fato a entender como que o outro está pensando, o que o outro quer dizer quando ele diz, né? Tivemos um módulo muito bonito falando sobre isso, sobre quando o outro ele é agressivo, quando ele diz algumas palavras, na verdade existe as entrelinhas. E o que ele quer dizer quando o que ele quer dizer com aquele silêncio? O que ele quer dizer quando ele diz não quero ir agora ou quero ir com você? O que ele está querendo dizer com isso? Então, a abertura ao outro pressupõe que eu esteja de fato interessado em saber como que o outro pensa. Senão, ainda vou estar reclamando que o outro está fazendo errado, que ele está errado, que não está certo. E aí fica nesse critério, eu estou certo, você está errado. Eu estou certo, você está errado. E quando eu digo que eu estou certo, você está errado, eu tenho um degrauzinho, estou te olhando aqui de baixo, ó, dizendo assim, você está errado. Isso de alguma forma também cria uma hierarquia, né? Cria uma inferioridade na pessoa, porque ela está errada. Será que ela está errada ou só tem uma maneira distinta de ver o mundo? Será que ela está errada ou você que ainda não teve atenção em estar de fato aberta a essa relação para compreender a forma que o outro está vendo? Que muitas das vezes o outro está até querendo cuidar da gente. A gente que não entende. A gente entendeu tudo errado, sabe por quê? A gente se precipitou em juízos acelerados demais, muito presos nas nossas suspeitas, né? E nós somos muito presos nas nossas suspeitas. E nós fomos julgando loucamente no nosso automático dentro da nossa cabeça, ficamos tão presos ali, e esquecemos de fato de compreender o outro como ele é. Estar aberto a entrar ali, né? Isso talvez a gente pode trazer até o conceito da empatia, de perceber como que o outro vê a vida, como que ele reage. Será que ele não teve razões? Será que ele não teve razões? Será que não existe todo um contexto por trás que, na verdade, ampara aquela decisão daquela pessoa, né? Porque eu começo a respeitar o outro. Eu começo a perceber que ele é um mundo sagrado e eu preciso, antes mesmo de falar qualquer coisa sobre ele. Quantas vezes a gente se perde nisso, né, gente? Antes mesmo de falar qualquer coisa sobre ele, eu preciso tirar as sandálias dos meus pés. Eu não posso entrar nesse mundo sagrado e fazer a devastação que eu faço. Eu não posso machucar o outro com as minhas palavras do jeito que eu faço. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque o outro é um terreno sagrado. Nós falamos bastante isso dessa semana passada para essa, né? O quanto os relacionamentos adoecidos, que muitas das vezes vêm a longo prazo, porque vamos alimentando uma postura adoecida perante o outro, ele começa sempre, o começo da doença, o começo da desordem, é quando eu deixo de respeitar o outro, eu deixo de perceber que ele pode ser ele. Eu quero, de fato, vestir uma roupa, eu quero crucificar, eu quero julgar, né? Falamos até do que era murmuração, né? Essa murmuração que a gente entra no terreno do outro, julga, bate martelo e dá sentença, geralmente a sentença é condenatória. A gente não está aberto a compreender, a gente está aberto sempre a julgar. Luciana, o que você está falando sobre o movimento do amor? O movimento do amor é um movimento em que eu começo a cessar esse vício da murmuração e começo a compreender que o outro também tem fragilidades como eu tenho. E se eu não tenho a paciência e a misericórdia comigo mesmo em me perceber, eu também não vou ter com ninguém.
Se eu sou a minha própria carrasca, se eu sou aquela mulher que me cobro loucamente, não tenho paciência com os meus erros, não tenho paciência nas minhas recaídas, não tenho paciência em recomeçar quando é necessário, eu também vou ver o outro dessa forma muito distorcida e vou querer, na verdade, cobrar dele rapidez de mudanças, porque eu não entendi o quanto é difícil mudar. Quantas das vezes você tentou mudar, tentou uma vez, tentou duas vezes e não conseguiu, ou talvez tentou por algum tempo e logo depois caiu. Não é fácil, mas nós sempre estamos reclamando que o outro mude, que o outro faça. E aí eu pergunto para você, na tua vida é fácil mudar? Dentro de você é fácil mudar? Luciano, o que você está dizendo pra gente hoje? Eu estou dizendo pra você. Estou dizendo pra você que um dos critérios também pra gente estar aberto a uma relação é nos aceitar da forma que nós somos. E aí, mais uma vez, saímos do âmbito interpessoal e passamos para o âmbito intrapessoal. Ou seja, como que eu me relaciono comigo mesmo. Como que eu me relaciono comigo. Isso vai se projetar na relação. Na minha relação com o outro. Como você se relaciona com você mesmo. E aí eu trago para você aulas anteriores foi sobre aceitação de si. A aceitação de si. Por isso que a aceitação de si vem em primeiro lugar, antes do que a aceitação do outro. Por quê? Porque vamos começando a compreender que existem coisas dentro de nós que precisam ser resolvidas, né? Antes mesmo de me abrir, antes mesmo de pensar como que eu sou com o outro. Então começa a pensar que essas cobranças que você faz, na verdade, são projeções aí, ó, de uma crueldade talvez que você tem com você mesmo. Não é, gente? Bota aí. Aceitação de si. É um pressuposto? Sim. É uma premissa? Então, comece a pensar assim. Luciano, eu quero tanto que a outra pessoa mude. Eu quero tanto que a outra pessoa mude. Mas agora, quando você percebe que o outro precisa mudar, você começa a perceber que na mente do outro também tem a mesma questão. O outro também está pensando o quê? O outro também está pensando que você precisa mudar. O outro também está pensando que você precisa mudar e você precisa olhar para você e perceber o quanto quando nós temos um ato de amor, sabe? Um ato de amor para com o outro quebra tanto um mal estabelecido dentro de uma relação. Talvez a tua relação está tão adoecida que você já nem percebe as qualidades do outro. Talvez a tua relação está tão adoecida que você reduziu essa pessoa aos supostos erros. Eu digo a você, um ato de amor, um movimento de amor do seu coração em direção a essa pessoa, quantas vezes quebra esse mal-estar, essa violência dentro da relação. Quantas das vezes um ato de amor é a expressão de perdão, é a expressão que eu falo pro outro que eu amo, né? Um ato de amor, sim, gente. Luciana, quando eu quero que o outro mude, eu preciso ser livre para amá-lo mesmo daquela forma que eu acho que é supostamente errada. Sim, a parte mais difícil é amarmos as fraquezas, é aceitarmos as fraquezas dos outros. Porque as coisas boas a gente aceita rápido, né? Mas aquele defeito de caráter que é difícil de você conviver, é exatamente naquele momento que ele precisa ser aceito e você consiga olhar para ele e perceber que ele é muito mais do que aquela fragilidade que ficou tão perceptível aos seus olhos. Ele é muito maior. E eu preciso olhar para mim mesmo e perceber, Luciano, agora o teu olhar precisa mudar, né? Agora, Luciano, o teu olhar precisa mudar. A tua reação diante dessa situação precisa ser diferente. Você precisa ser livre agora, né? E quantas oportunidades vão acontecendo dentro dos nossos relacionamentos que nós observamos como obstáculos. Mas são oportunidades de eu olhar o outro de uma outra forma. São oportunidades de eu perceber que o outro, ele ali sempre está me provocando ser a melhor versão de mim mesmo. Não é assim, gente? Os nossos olhares estão treinados para ver o erro. Sim ou não?
Os nossos olhares estão treinados para ficarem paralisados nos erros das pessoas. Mas somente o amor faz com que nós enxerguemos a essência. Somente esse. E é tão bom quando o ser humano se sente amado. É tão bom quando o ser humano se sente amado, porque ele começa a ser ele mesmo. Isso é um movimento lindo de libertação, né? Lindo de libertação. Quando eu tenho alguém do meu lado, que eu não preciso me arranjar e botar nenhuma máscara diante dessa pessoa, porque eu simplesmente posso ser, né? Isso é tão libertador quando eu sou amada pelo outro. Eu sou amada até mesmo quando eu erro, até mesmo quando as minhas fraquezas ficam tão evidentes. É tão bom porque o outro ele se sente aceito em si mesmo. Isso é profundamente um movimento do amor em direção a outra pessoa. E é tão bonito quando a alma humana está pronta, está no caminho deste amor. Talvez você esteja aí perguntando, Luciana, está tão difícil. É tão difícil fazer tudo isso. Pois é, mas comece olhando e revisitando, na verdade, esse relacionamento. Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que o seu olhar ficou nebuloso? Aonde você perdeu a tua visão espiritual? Aonde? Aonde você ficou, na verdade, presa nos erros, presa nas decepções, presa nas frustrações? Aonde? Sabe por quê, gente? Cada pessoa que passa pela nossa vida deixa uma marca na gente. Você, quando passa na vida de qualquer pessoa, deixa uma marca na gente. E cada relacionamento que nós temos é de uma forma muito particular e enriquecedor para nós, porque são pessoas únicas. E aí você fica olhando a forma de uma pessoa reagir, fica olhando a forma de um outro reagir, e você vai vendo o quanto são tão diferentes, e que cada um tem a sua maneira tão singular de responder à vida, mas que me amplia a consciência, sabe? Que me mostra que existem outras possibilidades. Olha como eu aprendo com o outro, quando eu estou aberto a receber do outro essa experiência. Eu não quero acusá-lo, eu não quero dizer que ele está certo ou que ele está errado, eu simplesmente quero conhecê-lo, eu simplesmente quero tirar a sandália dos meus pés e olhar para ele e sem julgamento dizer que eu estou aqui com você, ser verdadeiros companheiros de existência. Isso é profundo? Sim, é um movimento da alma em direção ao amor, a abertura sincera para a aceitação do outro, sabia? A abertura sincera. Eu vou trazer aqui Jacques Philippe, que é um dos livros que eu estou usando, Liberdade Interior, você sabe disso. Estou usando alguns livros de Frankl também, alguns livros de antropologia teológica. Porém, eu queria dizer aqui para vocês, quando nós estamos, deixa eu trazer para você aqui, presos nas decepções. Acontece isso? Presos nas decepções. Aí você pode me perguntar, Luciana, a decepção ela sempre vai acontecer? Sempre. Pequenas decepções, grandes frustrações, pequenas frustrações. Os relacionamentos, eles são permeados assim. Eles são permeados porque os relacionamentos, eles são constituídos de pessoas limitadas. Então, é ilusão entrarmos numa relação e acharmos que aquela relação vai ser muito tranquila. Talvez é tranquila em um determinado momento. Porém, em outro determinado momento, ela vai te causar conflitos. Mas os conflitos não são exatamente com o outro. E aí, mais uma vez, eu digo para você, né? Por que aquela decepção é tão importante? Eu posso utilizar a decepção que eu tenho com o outro a meu favor? Sim. É só você começar a entender a leitura espiritual que está por trás disso. Porque a santa providência de Deus, ela se utiliza de tudo, gente. A providência de Deus se utiliza de tudo para a nossa salvação. Você crê nisso? Se utiliza de tudo. Até do erro das pessoas. Sim. Deus utiliza de tudo. Tudo é matéria-prima, gente. E quando eu olho aquela pessoa limitada, quando eu olho que aquela pessoa que eu tinha tanta expectativa sobre ela, ela me decepcionou. Às vezes por coisas tão bobas ficamos decepcionados, né? Por coisas tão bobas nos fechamos ao outro, né? Aí o outro vai perguntar assim, tá acontecendo alguma coisa? Eu falo assim, não, não tá acontecendo nada não. Mentira!
Mentira! Tá lá fechado, com bico, com birra. Tá sim. Isso acontece demais. Demais. Simplesmente porque não gostamos de alguma coisa o suficiente pra gente vestir aquela máscara feia, estranha, né? E fazermos aquele movimento de silêncio ou de birrinha, aquela birra silenciosa. Né, gente? Pois é. E eu digo pra você, quando as imperfeições do outro me tocam, quando existe esse toque, parece que é um espinho roçando no outro, né? Quando as imperfeições do outro tocam o meu coração e acontece dentro de uma relação, eu posso dar graças a Deus. Sim, como, Luciana? Por que eu daria? Meu coração ficou tão machucado, eu nunca achei que ele poderia fazer isso comigo. Eu nunca achei que ela poderia fazer isso comigo. Como assim eu dar graças a Deus? Primeiro, entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Palavra de Deus que precisa estar clara no meu e no teu coração. Quando essa palavra de Deus se faz vida na tua vida, se encarna na tua vida, é diferente. Eu sei que ali existe matéria-prima para o meu crescimento, para a minha maturidade. Vocês compreendem o que eu digo? Existe crescimento. Existe crescimento porque eu começo a entender que se existiu uma decepção, existiu também muita expectativa sobre o outro. E aí começamos a refletir o quanto os nossos relacionamentos de fato estavam interesseiros. Sim, interesseiros. Não nos relacionamos livremente, mas um interesse sobre o outro. É que o outro seja. Alguém falou aqui para nós agora sobre o movimento do perdão, por exemplo, né? Estamos interagindo com a outra pessoa, eu faço de uma forma, eu reajo de uma forma e automaticamente quero que o outro também faça dessa mesma forma. A suposta forma certa, né? Então, quando o outro não reage, quando o outro me decepciona e de fato a decepção machuca, faz sangrar o coração, eu preciso não ficar agora, eu digo em algumas formações, lambendo a ferida, né? Não. Precisamos agora ver tudo de uma outra forma. E agora, por isso que nós somos esses seres abertos ao mundo, porque não ficamos esmagados pelas emoções. Não. Vai para outro patamar. E agora olhando sobre a dimensão espiritual. Eu preciso entender que Deus quer me ensinar alguma coisa com tudo isso. Eu posso entender que eu estava colocando uma expectativa demais. Eu estava colocando um interesse sobre essas pessoas. Ou seja, o meu relacionamento era um relacionamento de satisfação dos meus interesses. Eu gostava daquela pessoa, na verdade só gostava porque ela estava de acordo, satisfazendo os meus interesses. Quando ela não satisfazia as minhas vontades, os meus interesses, eu me fechava e me afastava. Não é isso? Luciano, uma decepção pode falar abertamente do meu interesse sobre aquela relação. E pode me dizer o quanto eu era presa sobre isso, né? Um relacionamento de barganha, preso nos meus prazeres, nas minhas vontades. Sim. Ou de alguma outra forma, também posso perceber que a decepção, você que foi decepcionado, quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Somos decepcionados, somos. E que bom que somos. Porque você pode falar assim, Luciana, como assim que bom que somos? Somos porque nós também decepcionamos. A gente só tem visão do quanto o outro machuca a gente. A gente não tem noção do quanto nós machucamos as pessoas, né? Tem aquele ditado popular da pimenta no olho, né? Quando tá no meu olho, a coisa fica grande. Uma tempestade no copo d'água. Agora, quando é no olho do outro, eu falo, para de besteira. Não é tudo isso, não. Não é tudo isso. Não é porque no olho do outro sempre é mais fácil. No meu, quando eu tô vivenciando aqui, na minha dor, no meu coração, e às vezes estamos muito sensíveis a isso, né? E eu preciso fazer esse movimento agora de querer eliminar as coisas de criança, de crescer, de amadurecer, de realmente colocar essa pessoa no lugar dela. Luciana, o que isso quer dizer? Colocar essa pessoa no lugar dela, entender que ela é limitada. É de fato entender que ela não vai me decepcionar só essa vez.
ela vai me decepcionar outras vezes. E como eu vou reagir quando essa pessoa, ela fizer totalmente diferente daquilo que eu pensei no dia que ela fosse, né? Quando a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, por quê? Eu nunca acreditei que você poderia fazer isso comigo. Nunca. Você fazer isso comigo? Pois é. Mas ela é aquela criatura limitada, tão quanto você, né? A gente só consegue fazer o bem pela graça. E isso é algo que está dentro da teologia da graça. Ou seja, só conseguimos fazer o bem pela graça. Sem a graça de Deus, nós ficamos limitados à nossa natureza que é corrompida pelo pecado. Não conseguimos. Né? E a gente entra naquele paradoxo que Paulo fala para nós. Eu não faço o bem que quero. Eu acabo executando o mal que eu não quero fazer. E a nossa vida é permeada disso. Né? Tantas vezes eu quero ser diferente, mas acabo não conseguindo na prática executar. Isso acontece com o outro. Como que você vai entrar dentro do coração do outro e vai decretar que ele teve a intenção de... Na maioria das vezes não teve a intenção de te machucar. Na maioria das vezes não foi isso. Mas nós vamos precipitando julgamentos, como eu disse, e massacrando as pessoas, né? Como uma avalanche, como um tratorzinho, né? Vamos como um trator, assim, amassando as pessoas, né? Como se pudéssemos julgar assim, julgar com tanta superioridade o outro, eu digo, né? Quem é você para poder julgar o outro assim, desse jeito que você julga? Quem é você para isso, né? Eu costumo sempre, quando eu falo de aceitação de si, nas formações, eu costumo dizer isso. Quem é você para julgar o outro dessa forma que você está fazendo? Né? A gente precisa fazer essa pergunta e provocar o nosso coração a se reconhecer tão frágil e tão frágil e tão fraco, que só pela graça conseguimos dar o passo para o bem. Somente, querido, somente. Eu vou terminar aqui essa live dizendo que a decepção, quando bate no nosso coração, quando acontece, né, de você estar chorando pelo outro, eu vou trazer uma frase do nosso material de base, tá? Diz assim, ó. Da mesma forma, as decepções nos provocam a não esperar do outro aquilo que só Deus pode dar. Olha isso, gente! Quando a decepção bateu na sua porta e você está olhando para o outro e somente para o outro, acusando o outro e não saiu dessa visão. Você está com essa visão, somente com essa visão. Visão pequenininha, limitada. Eu vou dizer aqui, ó, para você, você precisa ampliar a sua visão, ampliar a sua consciência para valores, o que tem que agora colocar você na ordem são os valores. E eu pergunto a você, o que essa decepção está trazendo de ensinamento para o seu coração? E eu digo para você, quantas das vezes queremos que o outro dê para nós aquilo que só Deus pode dar? Queremos trazer e fazer com que o outro seja mesmo, e forçar isso. Que o outro me dê segurança, que o outro me dê paz, que o outro seja um bálsamo para mim. Que o outro, né? Assim, gente. Quantas vezes queremos e fazemos com que o outro seja, cobramos isso do outro. E nós podemos despertar hoje para começar a perceber que estávamos vivendo talvez um amor idolátrico. Ou talvez nem deveríamos chamar de amor, mas um vínculo idolátrico. Ou seja, essa pessoa ao qual você estava forçando ela, né? Ela literalmente estava ocupando um lugar na sua vida que não é o lugar dela. Ela estava ocupando um lugar na sua vida que é o lugar de Deus. Só Deus pode dar a segurança que você tanto precisa. Só Deus pode dar o carinho que você tanto precisa. Então, às vezes, vamos até mendigando o carinho das pessoas, né? Tantos relacionamentos adoecidos que vamos até mendigando o carinho das pessoas de verdade. Porque ainda não entendemos quem é o outro para nós. Achamos que o outro tem que dar aquilo que só Deus pode dar. Deixa eu falar para você, para o seu coração hoje, terminando essa live, terminando esse módulo, minha gente.
Comece a repensar as suas dores em relação aos seus relacionamentos. Comece a repensar. Por quê? Porque o outro, quando passa por mim, ele deixa uma marca. E a dor pela dor, ela é esmagadora. Se nós não encontrarmos um sentido naquela decepção, se nós não encontramos um sentido naquela frustração, nós vamos ficar esmagados pela dor sempre. Então agora você está sendo desafiado a olhar para essa dor e dizer: o que tu queres me ensinar? E dar um sentido, porque é isso que a Santa Providência nos favorece. O que hoje acontece na sua vida que te traz dor, mas que é algo, uma matéria-prima belíssima para que você comece, como diz Paulo na carta aos Coríntios, que você consiga agora descartar as suas infantilidades. Quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança. Agora, diz Paulo, quando eu virei adulto, eu comecei a eliminar as coisas de criança. E eliminar as coisas de criança quer dizer exatamente compreender que o outro tem direito de ser ele, que o outro tem um tempo de abertura de consciência, que o outro tem um tempo para que ele comece a pensar diferente. Eu não posso agredi-lo agora a ele ter que pensar. Seria muito controle sobre a vida do outro. Existe uma ilusão, minha gente. Nós não temos controle sobre a vida do outro. Você não tem posse do outro. O outro não está na tua posse. Isso é ilusão. Isso é nós, mais uma vez, querendo colocar as nossas seguranças no outro. E aí vamos fazendo do outro aquilo que nós queremos que ele seja. Ei, é isso mesmo, é desafio, é desafio, é desafio. É desafio para você começar a compreender que a tua relação com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu namorado, com o seu líder, enfim, precisa mais uma vez ser ordenado para o amor. Ordenado. Cresça hoje. Cresça hoje, que cresça o seu homem e a sua mulher interior. É aquele homem que cresce em direção ao amor. E realmente, hoje na nossa geração, falar de amor, né? Nós não queremos fazer sacrifício por ninguém. Nós não queremos fazer sacrifício por ninguém. Mas quando olhamos o outro da maneira como ele é, Luciana, então aquela decepção que eu tive está me dizendo que o outro, ele é capaz. Sim, o outro é capaz. Ele só não é capaz se a graça estiver sobre ele. A graça de Deus estiver sobre ele. Também você é capaz. Quantas coisas já aconteceu contigo e você disse: nossa, não sei como eu fui capaz. Pois é. E quantas das vezes nós perdemos o controle e é Deus nos dizendo: olha aí, você que tanto reclamou da arrogância do outro, você que tanto reclamou da prepotência do outro, você que tanto reclamou da agressividade do outro, olha você, percebe que realmente nós somos assim. Nós temos dias bons, nós temos dias maus. E por que ainda não percebemos que somos desse jeito? Pessoas limitadas, pessoas fracas na sua natureza, porém grandiosas quando recorremos a Deus. E agora peço faço esse desafio para você, que o Espírito Santo nessa hora, nessa noite, por essa live, possa já estar alcançando o seu coração e tirando todos os obstáculos da sua visão, que você tinha, que você tem talvez, a respeito das pessoas que convivem com você. Sim, elas são valiosas, assim como você é muito valioso. Não esqueça disso, para que nós possamos viver nessa terra, nessa vida, olhando para o outro com esperança. O amor faz esse movimento no nosso coração, sabe? O amor nos dá esperança. Luciana, que movimento é esse da esperança? É olhar para o outro e entender que ele pode ser muito melhor do que ele é hoje. Existem qualidades em potência dentro dessa pessoa que você está só olhando os erros. Existem muitas qualidades que tendem a florescer e que já estão florescendo. Só precisa que esteja alguém do lado, sabe?
Alguém que pegue a mão e diga assim, vamos junto nesse caminho de altos e baixos. Vamos junto nos perdoando, né? Talvez com o coração ferido, mas recomeçando. E que entendemos que somente aquela pessoa que aceita o sofrimento é capaz de amadurecer. E se dentro do teu relacionamento você ainda não aprendeu a aceitar o sofrimento e entender que o sofrimento amadurece a nossa alma, que o sofrimento nos coloca no caminho do amor e precisa ser ordenado para o amor. Quando você não entendeu isso, você sempre vai ficar aprisionado, uma visão muito pequenininha. Eu convido o teu coração a se abrir agora, se abra a ação do Espírito Santo e veja com os olhos da fé. Veja com os olhos de Deus, que Deus hoje te dê essa potência no seu olhar, sabe? Que tudo que estava blindando, tudo que estava sendo obstáculo dentro da sua relação, você comece a olhar o outro de uma outra forma, né? Porque nós gostaríamos, e sempre gostamos, de sermos olhados também, nós, faça com o outro aquilo que você gostaria de fazer, que fizessem com você. Julgue o outro da mesma forma como você gostaria que você fosse julgado. Então tenha critérios um pouco mais leves, porque é assim que nós nos relacionamos. Então eu quero hoje deixar essa graça de Deus e peço agora ao Pai que em nome de Jesus possa derramar sobre você essa graça. A graça de retirar a trave do teu olho. A trave que estava deixando você com a visão turva, que estava até te afastando das pessoas, que estava te dividindo de pessoas e que você não entendia. Talvez a partir dessa live que você vai entender que a sua luta não é contra homens de carne e osso. A sua luta, diz Paulo à comunidade de Efésios. Vou terminar essa live dizendo isso para você. Bem olhe. Você está aqui me ouvindo, não é à toa não. A sua luta é contra os espíritos imundos que estão pelos ares, que veio para matar, roubar e destruir. Por isso, atente-se hoje, que existe um universo sobrenatural, muito mais do que as coisas materiais, muito mais daquilo que nós vemos. Existe um mundo invisível, existe um mundo dos espíritos. O espírito do mal, ele está rondando e quer somente uma brecha para nos dividir das pessoas, talvez aquelas pessoas que mais podem nos ajudar, talvez daquelas pessoas que mais nós amamos. Atenta o teu coração para isso, tá bom? Eu quero agradecer a todos que estavam aqui, todos, não está mais aparecendo aqui para mim, todos que estão aqui comigo, mas eu quero agradecer de coração. Nós vamos terminando, gente, essa live de psicologia e graça, live de aprofundamento. Vamos terminando. Esse módulo é o módulo de liberdade e aceitação. Terminamos hoje com a aceitação do outro, mas olha, gente, vem um outro módulo maravilhoso sobre o que é amar. Quais são as etapas do amor? Espera semana que vem, tá bom? Um grande beijo, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.